Olá, estamos aqui mais uma vez, eu e o Cláudio, para ensinar e fazer demonstrações, agora de ótica. Ótica, na verdade, do ensino médio pode ser pensada como sendo o ensino das propriedades da luz, dos fenômenos luminosos, sombra, penumbra, propagação retilínea. Mas a segunda parte dessa disciplina, ela tem que ser voltada para o problema do estudo de imagens geradas por sistemas ópticos, né? Porque o sistema óptico é uma coisa, às vezes, muito complicada, né? Tem um monte de dispositivos, vamos chamar assim, né? Ópticos, claro, né? Os principais são os espelhos, né? E as lentes, né? Então, as duas próximas aulas, nós vamos estudar lentes e espelhos, realizando algumas experiências, claro, que o Cláudio elaborou e vai nos brindar com estas experiências, né? Eu só gostaria de, a propósito da primeira aula, abordando espelhos, né? Fazer alguns comentários, né? Ninguém sabe quem descobriu o espelho, né? Porque é uma coisa tão natural, você olha no lago ali, você consegue perceber, ver a sua imagem, né? Então, veja, praticamente a superfície de um lago já serviria como um espelho. Então é difícil até mesmo imaginar quem poderia ter inventado o espelho, né? Os espelhos de vidro, bom, aí vieram já no século XIV, né? De forma que demorou um pouco mais de tempo, né, para se confeccionar. Mas as pessoas tinham espelhos antes, né? Na verdade, se você polir, não é, um metal, né? Eu imagino que o camarada que tenha polido o primeiro metal e olhado ali, ele deve ter saído correndo, porque aquelas pessoas eram bem feias, né, antigamente, né? Mas, de qualquer maneira, logo as pessoas do sexo feminino, né, se interessaram muito por esse dispositivo, o espelho, né, para olhar a sua imagem, né? De forma que espelho tem uma história que eu acho que é muito bonita, né? E desde tempos imemoriais, né, os homens e as mulheres, né, fazem uso de espelhos. É claro que, no mais das vezes, né, eles eram utilizados mais como um acessório, né, para que a pessoa pudesse verificar, né, ou comparar, ou analisar, né, a sua beleza, né? De qualquer maneira, isso foi evoluindo. Na verdade, depois de um certo tempo, né, faziam até mesmo telescópios, né, utilizando espelhos, né? Claro, espelhos curvos, né? Mas, de qualquer maneira, as ideias evoluíram muito, né? Então, era uma introdução que eu gostaria de fazer, bem curta, né? E agora vamos a experiências envolvendo espelhos. Aliás, algumas experiências são lúdicas, muito bonitas, e algumas delas até parecem mágica, né? Tem um aspecto mágico aí com respeito aos espelhos, né? Então vamos lá, Cláudio, o que você preparou aqui para a gente? Bom, Gil, vamos lá aqui desse lado, então, da de frente. Bom, aqui então um espelho plano, né? Um pedaço de espelho que qualquer professor pode arranjar e fazer as experiências com seus alunos, né? Então aqui um espelho plano e aqui um papel quadriculado com escala, né? Então, se eu colocar, por exemplo, um objeto, né, aqui a uma distância x do espelho, a imagem a gente pode observar, olha, ela está a uma distância 2x do objeto. Né? Então, tem aqui x, que é a distância... A distância do objeto até o espelho é igual à distância da imagem ao espelho, né? Exatamente. Essa é a propriedade, né, dos espelhos. Agora, aliás, Cláudio, isso aí pode ser explicado à luz
daquela propriedade da reflexão da luz, né? Sim, Só sim. fazer exercícios e se percebe isso, né? Isso, pelas Ok. leis da reflexão, né? Exatamente. Agora, veja o que acontece se eu afastar o espelho de uma distância x. Então, agora nós vemos o objeto a uma distância 2x da imagem, né? Agora, vou afastar o espelho de mais x, né? De mais 1x. E veja o que acontece. A imagem fica a uma distância 4x. 4x. Né? Ou seja, 2x do objeto até o espelho e X mais 2x. é a distância entre essas duas linhas, né? Exatamente. É isso, né? Exatamente. Okay. Aqui eu tenho 2x. Okay. Então. X e X. Então, se eu desloco o espelho de x, a imagem, então, vai deslocar, né, do dobro, exatamente do dobro. Então, agora eu tenho, na verdade, a distância do objeto até a imagem 4x, sendo que eu desloquei apenas 1x. Né? Então, aliás, Cláudio, duplica a velocidade também, não é isso? Exatamente. Se você aproximar com uma certa velocidade, a imagem se desloca a uma velocidade duas vezes maior. Né? Porque pelo mesmo tempo que ele deslocou x, a imagem vai deslocar 2x, né? A velocidade vai ser o dobro. Então, se eu deslocar de mais 1x, né? Veja que agora nós temos 6x. Né? Então, é como se eu pegasse uma pessoa em frente a um espelho, se ele desse um passo para trás. Né? Se ele der um passo para trás, a imagem também vai dar um passo para trás. Ou seja, vai ser o dobro, né, da distância de um passo. Está bem claro. Então, essa é a primeira propriedade, né, do objeto com relação à imagem. Se eu afasto ou aproximo o espelho de uma distância x, a distância entre o objeto e a imagem vai ser de 2x, é sempre o dobro. Né? E a imagem é virtual, né? Sempre bom a gente agora começar a chamar atenção para isso, né? E ela tem a mesma dimensão do objeto, né? Mesma dimensão. E não inverte, né? Porque alguns espelhos invertem, né? Espelhos curvos, é claro. Curvos, exatamente. Okay. Esse é o mais simples de todos, né? Esse é o mais simples de todos. Bom, Gil, aqui uma outra característica, né? Outra propriedade dos espelhos planos, é com relação à rotação. Né, agora você vai fazer uma rotação e não uma translação. Né? Exatamente. Okay. Então, aqui a gente pode ver o feixe incidente aqui, né, perpendicular. Então, ele vai e volta na mesma direção. Né? Agora, o que aconteceria com esse feixe, né, refletido, caso eu rode o espelho de um ângulo alfa? Ok. Né? Então é isso que nós vamos fazer. Você vai fazer uma rotação de um ângulo alfa aí, exatamente, né? Em torno desse eixo, né? Então aqui, exatamente aqui, eu tenho a rotação, né, de um ângulo alfa, né? Aqui está o ângulo. Né? E agora a gente pode ver aonde vai estar o raio refletido. Então aqui a gente pode observar. Né? Aqui. Isso. Okay. E aí por ótica, por geometria pura, você pode verificar que esse ângulo é 2 vezes esse ângulo duas alfa, vezes né? Superior àquele lá. Exatamente. Se esse alfa, esse ângulo aqui é 2 alfa. 2 alfa, isso, né? Então essa também é outra característica, né, da imagem, né, do raio refletido, na qual a rotação alfa gera, então, um reflexo também uma alfa. Consequência das leis da reflexão. Leis da né? reflexão, exatamente. Raio refletido é igual a raio incidente. Esta próxima experiência poderia ser considerada uma introdução, né, a sistemas ópticos, né? Porque agora nós já estamos falando de mais de um componente, né? No caso, 2 espelhos planos, né? O que é interessante aqui são os efeitos visuais, na verdade, né? Porque o sistema, ele conjuga a um objeto mais de uma imagem. Porque é isso que eu acho interessante nesse caso, e acontece, né? Claro, a gente vai ver agora no caso de 2 espelhos. Né? Agora, o que eu gostaria de destacar, né, é que essa multiplicação de imagens, né, ela se dá porque a imagem, né, de um espelho passa a ser o objeto para outro espelho. É isso, né, Cláudio? Esse é o pulo do gato aqui, não é isso? Então vamos às experiências que são belíssimas, Cláudio, muito bonitas. Vamos aqui na frente então, Gil, para fazer a demonstração. Bom, aqui eu tenho então 2 espelhos planos e aqui, né,
um transferidor que a gente pode controlar, colocar o ângulo entre eles. Né? É o ângulo entre os dois espelhos, exatamente. Né? Por ótica geometria, por geometria mesmo, a gente pode deduzir uma fórmula, né, que me dá o número de imagens, né? Que no caso seria 360 graus dividido pelo ângulo entre os dois espelhos, né? menos 1. Esse é o número de imagens. Que é o objeto, né? Que é o objeto, exatamente. Por exemplo, se eu tenho 180 graus, 360 dividido por 180 dá 2, né? 2 menos 1, 1. Ou seja, eu vou ter apenas uma imagem, né? Como a gente esperaria no espelho plano, né? A 180 graus. Bom, mas desde que essa relação resulte no inteiro, né? Senão você aproxima para o mais baixo, na verdade. Né? Ou você vai ver metade de uma imagem, né? Por exemplo, né? Então eu escolhi alguns ângulos que me dão números inteiros. Por exemplo, 120 graus. Então agora... Mas antes disso é uma imagem... Como é que fica, né? Olha, verdade. Veja que ficou né? Ficou, mas não uma imagem completa, completa, né? Tá? Então agora eu vou colocar, por exemplo, 120 graus. 120 graus. 120 graus, então agora... Agora fica bem nítido, né? Seria 360, você tem no total 3 frascos verdes, né? Isso, 3 frascos Você vê verdes. 3 frascos verdes. Inteiros, né? E menos 1, né? Então tenho 2 imagens. 2 imagens. Tá? Então, 90 graus, por exemplo. Então seria 360 dividido por 90 dá 4, né? 4 menos 1, 3 imagens. Então aqui nesse caso eu teria 3 imagens inteiras. Bom, então agora nós temos 90 graus. Então, 360 graus dividido por 90 dá 4, né? 4 menos 1, ou seja, tenho 3 imagens. 3 imagens, sim. Exatamente. E agora mais o objeto. Então. Mais o objeto, exatamente. Que o que você vê são essas 4. Exatamente. Então, nós vamos ter agora múltiplas reflexões, né? Então, de fato, a imagem de um vai servir de objeto para o outro, então nós vamos ter várias imagens. Agora, mudando para 60 graus. Então, agora... eu tenho... Você vai reduzindo o ângulo, né? E o número de imagens vai aumentando, não é isso, né? Exatamente. Então, agora eu tenho 360 dividido por 6, 360 por 60, né? Vai dar 6, menos 1, 5, né? 5. Então, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 imagens e mais o objeto. Então, 5 inteiros. Agora, vamos tentar mais um ângulo. Agora fica meio difícil para a câmera pegar, mas a gente pode tentar aqui 45 graus. Olha. Bom, então agora nós temos aqui o objeto e mais 7 imagens. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 imagens. Agora o Cláudio vai radicalizar, né, Cláudio? Sim, vai considerar o limite, né, em que o ângulo tende a zero, não é isso? Exatamente. A sua fórmula levaria a infinitas imagens, não é isso? Então vamos lá, Cláudio. Então seria 360 dividido por zero, né? Quer dizer, um ângulo tendendo a zero, ou seja, esse número seria infinito, né? Bom, então agora eu coloco um espelho em frente ao outro, ou seja, 0 graus entre eles, né? E colocando um objeto aqui, a gente pode ter múltiplas reflexões, ou seja, múltiplas imagens infinitas. E se eu mudar aqui um pouquinho o ângulo, olha... altera o número de imagens, na verdade. Já altera, né? E a gente pode ver ela fazendo uma curva, né? Para a direita, para a esquerda. Olhando desse ângulo, eu consigo ver realmente um número muito quase grande. Infinito de imagens, né? Porque ele é infinito exatamente igual a zero. Então precisa manter bem planos os dois espelhos, isso, né? Exatamente. Mas é uma bonita ilusão de ótica, na verdade, né? Isso. Agora, Ju, a gente tem aplicações, né? Por exemplo, como decoração, a gente pode montar um espelho infinito. Né? Então, essa é novidade para mim, então vamos ver. A gente montou aqui uma caixa. Deixa eu mostrar primeiro como é que ela é montada, né? Então eu tenho aqui uma caixa com um espelho aqui no fundo. Tem um espelho lá.
E aqui do lado nós colamos uma fita de LEDs. E aqui é espelhado desse lado, Isso, né? aqui é um semi-espelho, na verdade. Né? Aqui é uma película que é colocada nos carros, que ela é espelhada. Então a parte espelhada ficaria para dentro. Então ele serviria como um semi-espelho, né? Então parte da luz ele é espelhada, ele é devolvida, é refletida de novo, né, para dentro, e parte da luz ele sai. E a luz que sai é que nós observamos. Então aqui a gente pode ver algo como um poço, né, alguma coisa profunda, né, que uma certa profundidade. Né? Então múltiplas reflexões, e dependendo desse ângulo eu posso fazer uma curva, né, para a direita, né? Você vai alterando, interessante, bem bonito isso. Então, isso é uma aplicação, né, que você pode montar uma caixa chamada espelho infinito. Você pode obter múltiplas imagens. Agora, quanto mais forte for a lâmpada, mais intensa a luz, melhor fica, né, fica mais profundo a imagem. Tá. Na próxima experiência, o Cláudio vai nos ensinar uma coisa bem interessante, né? É que a imagem depende um pouco, né, da disposição do objeto em relação ao espelho, né? É o que você está chamando de ângulo de visão, né? E às vezes você olha para a imagem e parece que não corresponde ao mesmo objeto, né? É isso que eu achei interessante sobre essa sua experiência, Cláudio. Então vamos lá, explica aí para a gente. Bom, aqui nós temos um objeto e a imagem desse objeto aqui no espelho. Né? Parece ser outro objeto, não o mesmo. Né? Olhando por aqui, a gente vê o objeto vermelho com dois círculos aqui, né? Enquanto que a imagem aparece azul e com um monte de quadrados. Isso é interessante. Eu não havia notado isso. Então, o reflexo, né? Olha só. Parecem ser objetos diferentes. Né? Mas é o mesmo objeto. O que está nos causando essa confusão é exatamente o nosso ângulo de visão, né? Nós chamamos isso de imagens ambíguas. Né? Então, o objeto a gente vê por um determinado ângulo. Porém, a imagem, devido às leis da reflexão, ele está nos dando a impressão de que esse objeto é outro, porque os raios de luz eles vêm através de um outro ângulo, né? Então eles batem e ele vê a parte de trás aqui desse objeto. Então se eu mudar... Nossa, mas isso é muito interessante, muito interessante. Se eu mudar, olha... Olha só agora. Agora é o contrário, né? Que coisa impressionante. Então isso aqui é feito numa impressora 3D, então é lógico que tem que ter essas, né? Essa curvatura, para exatamente nos dar a impressão, né, de que são quadrados. Olha, parece mágica. E aqui... Mas círculos. Que interessante, Cláudio, muito interessante. Então, mesmo. Dependendo do ponto de vista, por exemplo, esse objeto, né, ele tem um perfil retangular aqui, né, visto desse ângulo. Agora, se eu mudo o ângulo de visão assim, ele vira um círculo. Quer dizer, o mesmo objeto pode ser visto de forma retangular, né? Ou sim. Circular. Ok. Né? Então depende muito do ângulo de visão. Interessante. Isso que nos causa essa, né, essa impressão de que são objetos totalmente diferentes, mas que são vistos de ângulos diferentes. Interessantíssimo. Belíssima experiência, Cláudio. Parabéns. Essa foi muito boa, viu? Ok. Vamos falar agora de espelhos curvos. Né? Um espelho é curvo quando a superfície espelhada não for uma superfície plana. É tão simples quanto isso. Né? Dentre os espelhos curvos, né, a gente lança mão de espelhos esféricos, né? Espelhos esféricos. Claro que agora a superfície que eu mencionei antes, né, é, na verdade, uma parte de uma superfície esférica, porque a superfície esférica é fechada, né? Uma parte dela, então, é uma superfície esférica. Né? E aí, para estes espelhos,
nós os classificamos, né, em duas categorias, né? Os espelhos ditos côncavos e os espelhos convexos. As imagens, em geral, são diferentes, né? Quando a gente utiliza um espelho côncavo e um espelho convexo, né? Então, vamos, em primeiro lugar, explicar esse conceito, né, Cláudio, de côncavo e convexo. Isso. Olha, com uma colherzinha já é suficiente, isso, né? Uma colher bem polida, a gente pode, inclusive, observar a diferença das imagens, né? Também. Então, côncavo seria essa parte, né, que está afundada, né? Então, seria essa parte côncava. E o convexo seria essa parte... Essa né, é o espelho convexo, essa parte, né? Exatamente. Então, a gente pode observar, inclusive, as imagens, né? Aqui tem uma imagem, né? Eu fiz aquela brincadeira, né? Que polindo um metal, né? Logo exatamente. você... Isso. Exatamente. E aqui a gente pode observar uma imagem menor, não invertida, quer dizer, uma imagem direita. Espelho convexo é isso mesmo. Isso mesmo. A imagem é outro tipo de imagem, né? E o côncavo, aí eu tenho várias imagens, aí depende, né? Da distância, né? Exatamente. Aqui, por exemplo, nós estamos vendo a imagem de ponta-cabeça, né? Menor e invertido. Agora, conforme eu vou aproximando, né? Coloco um objeto bem próximo, vai chegar uma hora que a imagem ela fica direita, né? E maior do que o objeto. Então, ele pode ser usado muito bem como um espelho de aumento, né? Quer dizer, você pode aumentar a imagem, né? No caso da colher, eu tenho essa parte aqui que é afundada, essa parte nós chamamos de côncava. Enquanto que essa parte aqui que ela é abaulada, que ela forma essa barriga aqui, essa parte aqui a gente chama de um espelho convexo. E a gente pode observar a diferença das imagens, né? Aqui a gente pode observar que a imagem não é invertida e ela é sempre menor do que o tamanho do objeto. Então aparece aqui uma imagenzinha que não está invertida e é menorzinha. Agora, a parte côncava é essa parte aqui do meio, né? A parte de dentro aqui. Se o objeto está muito longe, a gente pode observar que a imagem fica invertida, está tudo de ponta cabeça. Agora, conforme o objeto vai se aproximando, a imagem passa a ser direita, ou seja, não se inverte mais, e ele fica maior do que o tamanho verdadeiro, o tamanho real. A gente vai poder ver isso depois? Sim, okay. exatamente, então, nós podemos ver sim. E aí você tem uma concha, é a mesma coisa. A mesma coisa. Agora, né? as duas superfícies, né, são superfícies curvas, mas não esféricas, né? Não esféricas. Não esféricas, sim, né? É isso que é importante. Agora, você tem um lá que é uma superfície esférica mesmo. Esse sim. Esse aqui é um espelho usado para... E aqui tem um elemento importantíssimo, né? Que é o raio de curvatura da esfera, né? Porque aqui ela não está completa, né? Mas, de qualquer maneira, a gente fala em raio de curvatura, porque isso é importantíssimo em relação à questão do foco. Né? Exatamente. Então, o raio de curvatura é um elemento extremamente importante, né? Na hora que a gente for estudar as imagens, né? De um espelho esférico qualquer, né? Esse é um espelho côncavo, né? Mas também se pode utilizar um convexo, né? Sim, um convexo aqui desse lado de cá. Está do outro lado, olha aí. Né? Nossa, ilustra a perfeição. A perfeição. Inclusive aqui a imagem é mais nítida, né, do que naquele caso anterior, né, onde ela parece sempre menor. Né? Exatamente. Muito aqui bom. Também é uma imagem menor. Nossa. Só que como ele tem essa curvatura, você pode pegar raios refletidos em ângulos que um espelho plano não pegaria. Então eu posso pegar, por exemplo, né? Certo. Quanto raios do ângulo, né? Exatamente. Então você aumenta o campo visual. Né? Então isso aí é muito interessante para usar em sistema de segurança. Então você pode colocar no carro, por exemplo, e você pode ampliar, né, o seu campo visual. Porém, tem um perigo, né, que a imagem é sempre menor, né, muito menor do que de fato é o objeto. E aqui no espelho côncavo, dependendo da posição que você coloca o objeto, você pode obter uma lente de aumento, quer dizer, um espelho de aumento. Então as mulheres usam muito isso para maquiagem, né, para você obter a coisa muda a partir do foco, na Exatamente. verdade, né? Se o objeto está longe, né, você tem uma imagem invertida, né, menor. Agora, quando ele chega no foco, desaparece a imagem vai para o infinito
E quando está entre o espelho e o foco, você tem uma imagem que é direita e maior. Né? Bom, aqui então vamos mostrar o princípio de funcionamento dos espelhos curvos. E vamos usar um espelho plano mesmo para isso. Né? Então aqui tem um espelho plano, né? Tem um pedacinho de espelho plano aqui. E aqui um laser, um raio de luz. Então, colocando o espelho em frente a um raio de luz, a gente pode ver a luz... Ele reflete, né? Refletida. Lá está. As leis da reflexão funcionam aqui, né? Ângulo de incidência igual ao ângulo de reflexão. Agora, se eu colocar um espelho aqui, né? E colocar mais um outro espelho aqui, desse lado, a gente pode mostrar como que funciona os raios de luz, por exemplo, no espelho côncavo. No espelho côncavo, eu posso fazer esse raio que vem aqui ser refletido aqui para baixo e esse outro espelho fazer o raio subir. Ou seja, eu posso fazer esses raios aqui convergirem. Aqui. Né? Então, nós temos aqui um raio que vem, bate, ele converge para esse ponto. Esse outro raio converge para esse ponto. Porque você pode ver um espelho esférico como composto por um número muito grande, né? De espelhos planos. Não é isso que você está fazendo? É isso que eu estou fazendo, exatamente. Então, aqui seria um espelho côncavo, ou seja, seria um espelho convergente. Né? Ele converge os raios de luz. Esse ponto na qual os raios paralelos convergiram, a gente chama de distância focal, o foco, né, desse meu espelho. Eu posso mudar o foco mudando a curvatura do meu espelho. Bom, então aqui eu tenho os dois espelhos formando aqui um espelho côncavo. Aqui seria o foco, então os raios convergem, né? Então aqui eu teria aqui um foco real. Agora, se eu abrir agora, fazer um espelho convexo, eu tenho que agora os raios divergem, né? Então eu não tenho mais um foco onde os raios se cruzam. Então nesse caso eu teria aqui atrás... O foco estaria aqui atrás. Isso, virtualmente, né? Um foco virtual. Bom, então ao invés de usar dois espelhos, eu poderia usar infinitos espelhos, né? Então nesse caso seria isso daqui, né? Seria um plástico, um espelho feito de plástico, na qual eu posso mudar a curvatura, né? E fica espelho esférico mesmo, não é isso? Pode ser esférico mesmo, pode ser, né, parabólico. Então, nesse caso, olha, no espelho plano, os raios de luz batem e voltam na mesma direção. Então, eu posso curvar esse espelho, olha, curvar, de forma que agora eles fazem os raios de luz convergirem aqui para o ponto, olha. Então, agora eu tenho os raios de luz, todos eles convergindo para esse ponto, né? Então aqui eu teria um espelho convergente, côncavo, né? E um foco real. O espelho é côncavo agora, né? Exatamente. Agora, se eu abrir agora, mudar a curvatura, olha, agora os raios de luz eles estão divergindo. Então, é que num caso, você tem uma situação onde os raios luminosos se cruzam num ponto, convergem para um ponto, né? Exatamente. No segundo caso, você tem uma situação que é o prolongamento dos raios luminosos que se encontram nesse ponto, né? Exatamente. Então aqui estaria o foco, no caso desse espelho convexo, né? Exatamente. E no caso anterior, você ilustrou o foco de um espelho côncavo, porque neste caso o foco ele é real, né? Encontro dos próprios raios luminosos. É isso que você está ilustrando aqui, né? Esse seria no caso da colher, a parte, né, barriguda aqui da colher, né? Então eu teria os raios divergindo, né? Então eu não teria aqui uma imagem real, seria uma imagem virtual, porque seria o prolongamento dos raios. Então, nesse caso, é
imagem virtual que acontece aqui. E isso aqui, né, explica, na verdade, por que o objeto vai ser, aliás, a imagem vai ser menor do que o objeto. Exatamente. Né? Porque ela se forma atrás, né, do espelho, a imagem virtual, portanto, né? E aí agora é só fazer algumas continhas ou utilizar o método gráfico, né, para você perceber que nesse caso a imagem é menor do que o objeto e não é invertida, né? Isso, exatamente. Vamos agora à experiência simples envolvendo um espelho côncavo. Espelho côncavo. Né? Em primeiro lugar, eu gostaria de chamar a atenção, né, para o fato de que as imagens são sempre reais, né? Porque resultam do encontro dos raios luminosos refletidos pelo espelho. Né? Se fosse um espelho convexo, não. A imagem ela é uma imagem virtual. Né? E a outra questão é que, às vezes, os espelhos eles invertem as imagens. Né? Então, as imagens podem ser reais, virtuais, né? Dependendo do tipo de espelho, né? Aumentada, reduzida. Né? Existem, na verdade, várias possibilidades. Né? É claro que, nesse caso, tudo depende em que posição relativa envolvendo o foco e o espelho. Né? É isso que a gente vai ver agora na escola. Então, vamos às experiências. Né? Você vai também explicar, né, como é que a gente pode calcular o foco. Né? Porque medir a curvatura do espelho pode ser um pouco... a gente não recomenda. Né? Então, como é que se pode medir experimentalmente o foco? Isso, né? Exatamente. Ok, então vamos lá, a gente vai comentando. Né? Okay. Bom, esse é um espelho que é bem fácil de encontrar no mercado. Né? O pessoal usa para maquiagem, né? Então é um espelho de aumento. É um espelho côncavo. Então, tem espelhos que aumentam 10 vezes, 5 vezes, 15 vezes. Né? Então, isso depende da curvatura. Então, é só comprar um espelho, assim, côncavo, uma vela, uma fonte de luz qualquer, e um anteparo, né? Um anteparo branco, para a gente poder projetar a imagem. Bom, para você determinar assim de forma muito rápida, eu quero saber, por exemplo, rapidamente qual é a distância focal do meu espelho. É só, por exemplo, colocar o espelho apontado para um objeto muito distante, né? Por exemplo, o Sol. Tá. Né? Eu aponto para o Sol, né? E aí os raios incidem paralelamente e convergem no foco. Exatamente. Então, essa é uma maneira de medir também. Exatamente. É simples, né? Mas precisa ter uma fonte bem distante. Bem distante. Ou uma luminária, uma lâmpada que esteja muito longe. Né? Então, essa é uma maneira muito simples. Pode-se usar, inclusive, a equação de Gauss das lentes. Né? Então, a equação de Gauss diz que 1 sobre F é igual a 1 sobre P mais 1 sobre P', sendo que P é a distância do objeto até o espelho e P' é a distância da imagem até o espelho. Ou seja... Eu só queria chamar a atenção para você, aliás, para os alunos, né? É que a gente precisa tomar cuidado com essa fórmula, né? Porque às vezes o P' vai aparecer com um sinal negativo, porque tem uma convenção de sinais aqui, né? Exatamente. E o foco nessa fórmula também pode aparecer com um sinal negativo. Para espelhos convexos, esse F vai aparecer como um sinal negativo, porque é a coordenada da metade do raio. Então é só para... Agora, esse caso aqui é tranquilo, porque você pode usar sem se preocupar com sinais, né? Porque o foco é positivo. Então, tudo aqui agora é positivo. No caso dos espelhos côncavos. Né? Nos espelhos convexos, você precisa tomar um pouco de cuidado com os sinais. Exatamente. É só isso que eu queria chamar a atenção. Então, se você usar a equação de Gauss, o P vai ser muito longe, né? Porque é a distância do objeto até o espelho. Se o P é muito longe, 1 sobre P tende a 0. Ou seja, 1 sobre F vai ser igual a 1 sobre P', ou seja, a P' vai ser praticamente igual ao foco. Fantástico, né? ótimo. É possível, então, determinar o foco de forma rápida. Agora, para ele fazer estudos sobre a equação de Gauss, eu posso fazer o objeto, uma vela, aqui o espelho, né? E aqui o anteparo. E aí a gente pode tentar descobrir
colocando, por exemplo, um objeto longe, né, do espelho, e com o anteparo a gente pode descobrir onde vai estar a imagem, olha. Ó, aqui aí já está apareceu aqui a imagem, né? Invertida, né? Invertida, né? Menor. É menor, menor. Era a imagem menor. Isso. Então você pode medir esta distância daqui desta imagem até o espelho. Essa é pelinha. Pelinha, exatamente. Né? E a distância do espelho até o objeto é P. Então eu posso medir esses dois pares, né? Agora, eu posso mudar a distância do P. Agora, por exemplo, eu vou deixar nessa distância e eu procuro agora onde é que está a minha imagem. Então, vou deixar ela aqui mais ou menos. Olha, aqui está aparecendo a minha imagem. Aproxima um pouco mais. Ok, aqui, agora. Né? Aqui está a imagem. Aí está, fantástico. Né? Tá. Ela é invertida e maior, né? Olha só, a chama é maior. Um pouquinho maior, né? Agora se eu você posso aproximar mais, vai ficar mais né? Eu vou desfocar e vou fazer a imagem, né? Olha lá, olha o tamanho da imagem. Olha só, olha o tamanho da imagem. Então, nesse caso, fantástico. Nossa, vamos pegar um ponto apenas, né? Para o aluno poder calcular em casa qual seria a distância focal desse espelho, né? Então, por exemplo, a distância entre o objeto e o espelho está dando 22 centímetros. 22 centímetros. 22 centímetros. P é igual a 22 centímetros. E pelinha, você vai medir agora. Vamos medir aqui. Então, aqui até a folha. E ali, quanto está dando aqui? 49, né? 49 centímetros. Ok. Tá? Então, eu tenho esses dois pares, eu posso descobrir qual é a distância focal. Ok. Tá? 1 sobre P mais 1 sobre pelinha igual a 1 sobre F. Exatamente. Então, agora é determinar a distância focal. Sabendo se a distância focal, você pode usar esse espelho como um projetor, por exemplo. Se eu quiser, por exemplo, descobrir... sim, porque a distância focal é uma característica do espelho. Você mediu, acabou. Aliás, F é igual a R sobre 2. Então, o que eu acho interessante é que você consegue determinar o raio de curvatura da esfera. Então, eu acho isso muito bacana. Nesse caso, F igual a R sobre 2. Exatamente. Agora, uma vez que você descobriu qual Olha só, aumento, foco, que coisa. Você pode descobrir aonde vai estar a minha imagem, dado o foco, né, dado essa distância, você pode descobrir onde é que vai estar a minha imagem. Inclusive, descobrir qual vai ser o tamanho dessa minha imagem. Né? Porque I, que é o tamanho da imagem, dividido pelo O, que é o tamanho do objeto, é menos pelinha sobre P. Isso. Né? Que é a amplificação aqui dessa imagem. Então, o aumento linear transversal é dado pela relação entre P e pelinha, né, com o sinal menos. Né? Isso, exatamente. Vai estar invertido. Muito bom. Né? Muito bom. Muito bom mesmo. Algumas experiências envolvendo a questão da imagem provida por um sistema óptico, e que pode ser um sistema bem simples, né? Como um espelho, por exemplo. Essas experiências muitas vezes têm um lado lúdico, instigador mesmo, né? De forma que o Cláudio preparou 3 experiências, né, envolvendo novamente o fenômeno da reflexão da luz. Então vamos lá, Cláudio, o que você preparou aí? Isso, vamos agora começar pelo cubo. Né? E aqui é um número aparentemente de magia, né? Então, aqui nós temos aqui aparentemente uma bola, e a ideia é a gente fazer um número, né, de levitação da bola. É uma mágica, né, na verdade? Inclusive, a gente pode fazer aparecer uma terceira mão aqui. E agora a gente pode fazer um número de levitação. Então vamos colocar aqui os pés. E a ideia é
levitar aqui. Olha só, o Cláudio está flutuando. Olha aí, uma mágica. Olha que interessante. Bom, no fundo aqui é apenas um espelho, né, Gil? Aqui eu tenho não uma bola, mas uma meia bola. Ah, aí está. Tem um imã atrás. Tem um imã, né? aqui atrás, né? De forma que... Pronto, você grudar. explicou a mágica, né? Isso. Agora aquela onde você parece flutuar, né? Exatamente. Eu levanto apenas meu pé esquerdo, né? E a imagem do meu pé esquerdo, ele está exatamente na posição onde estaria o meu pé direito. Aí está o pulo do gato. Isso. É isso, né? Exatamente. É a formação da imagem no lugar onde deveria estar o objeto. É o mesmo que ocorre aqui. Aqui eu tenho um objeto. De forma que um pé está bem fixo lá, né? E o espelho gera, né, essa impressão de que você está flutuando. Exatamente. Então é um efeito fantástico. Nossa, os mágicos devem lançar muito mão de efeitos como esse, né? Claro. Visuais, né? Aqui um espelho plano, então, colocado na diagonal. E todo espelho ele tem essa característica de refletir a imagem, e o observador, se eu olhar por aqui, exatamente por aqui, eu consigo ver, por exemplo, os seus pés. Por quê? Porque a luz, ele é refletido pelo espelho. Então, um laser aqui, o que ocorre é que ele é refletido, né, e ele vai parar... Obedecendo às leis da reflexão. Exatamente. Né? Então, se eu vejo um objeto aqui, se tem um objeto aqui, esse objeto vai fazer com que a luz venha por aqui, reflita e venha para mim. Só que para mim a luz vem desta direção. Então eu tenho a impressão que o objeto está para lá. Né? Ou seja, a luz para mim está vindo dessa direção. Então, às vezes eu vejo uma pessoa, mas pode ser que essa pessoa não esteja aí. Né? Eu estou vendo apenas a imagem dessa pessoa. Pode ser que há um espelho no meio e a pessoa está do outro lado e a luz reflete e vem para mim nessa direção. Então, esse que é a ideia do espelho, né? A formação de imagens através da luz que chega nos olhos. Ok. Então, o Cláudio poderia também, né, começar a praticar essas mágicas e se transformar num mágico, né, profissional. Né? Muito bom. Muito boa experiência. Vamos dar continuidade a experiências lúdicas. Aliás, até dá a impressão que se trata de uma mágica. Aliás, pode ser utilizado com essa finalidade também, né? É bom esclarecer isso. Agora, o Cláudio elaborou duas experiências, né, com materiais simples, né? De forma que gostaríamos de recomendar aos professores que realizem essas experiências. Eu acho que elas acabam despertando o interesse, né, do aluno pelo tema, na realidade. São coisas muito bonitas, né, de se ver. Né? De forma que, como os materiais são simples, temos certeza que os professores têm condições de apresentar, de realizarem essas experiências em sala de aula ou no laboratório, claro. Então vamos lá, Cláudio. Vamos lá. Bom, aqui temos dois experimentos, né? Ainda falando sobre reflexão, né? Formação de imagens. Aqui, uma experiência muito simples de fazer é um pedaço de vidro, né? 2, 3 milímetros. Não precisa ser um vidro grosso, aliás, é bom que não seja especial esse pedaço de vidro? Não, é um vidro comum, vidro plano, né? Perfeito. Normal. Melhor ainda. Isso. E aqui uma tábua com um corte, né, para poder deixar esse vidro em pé. Mas não haveria necessidade, se você conseguir deixar uma massa de modelar, alguma coisa para deixar ele em pé, né, funciona da mesma forma. Aqui duas velas, né, e aqui a gente chama de vela fantasma esse experimento. Né? Então qual que é a ideia? A ideia é acender uma das velas e, como a outra vela está exatamente na posição da imagem dessa primeira vela, a impressão que eu tenho é que esta segunda vela também está acesa. Né? Olhando por aqui, eu vejo duas velas acesas. Né? Aqui a gente vê que... interessante. Aqui está acesa de fato. Né?
E agora, desse lado de cá... É um efeito que se deve à distância, né, das duas serem a mesma, A né? mesma, exatamente. A posição do objeto ser exatamente simétrica, né? Interessante. Pronto, você acabou de explicar tudo. Então, aqui eu tenho uma imagem né, de uma chama, mas que... Não, essa chama não acende, não queima o dedo. Fantástico. Então, exatamente, essa vela está na posição da imagem. Aí está. É um truque. É um truque. Bonito truque. Muito bonito, muito interessante. Usar duas velas, né? Isso. E uma localizada à mesma distância. Mesma distância, que nós sabemos que a imagem está equidistante, né, do objeto. Muito bom. E aqui outro experimento também muito simples, só que desta vez a gente usa um espelho plano. Um pedacinho de espelho plano, né, uma folha quadriculada. E o espelho nada de especial, um espelho comum. Nada especial. Nada especial. Mais uma vez você pode colocar alguma coisa, né, que você pode deixar o espelho em pé. Né? E aqui então eu tenho um cilindro preto e uma caneta vermelha. E a gente pode fazer um jogo de câmera, né? De forma que a gente pegue vários ângulos e eu posso fazer o cilindro preto virar amarelo e a caneta vermelha virar preta. Ah, que interessante. Então, aqui a gente está vendo... Então, vamos ver como isso é possível. Isso, nós vamos ter que fazer esse movimento de câmera. Assim a gente pode ver o cilindro preto se transformando em amarelo, porque a imagem do cilindro preto está exatamente na posição do cilindro amarelo. E se a gente for para o outro lado, a gente pode fazer a caneta vermelha virar preta. Nesse caso, a mesma coisa, a posição da imagem da caneta vermelha está exatamente onde está a caneta preta. Então aqui é uma experiência bem interessante para mostrar a posição da imagem, a posição do objeto, né, e as leis da reflexão. Alguns arranjos experimentais, isso vale para todas as áreas do conhecimento, né, você encontra no mercado. E o Cláudio comprou um desses arranjos aqui. Em inglês, né, tem o nome de miragem. E aqui diz que é uma forma de você mudar como a gente vê a realidade. Na realidade, eu diria que, pelo que o Cláudio vai demonstrar agora, nem tudo que você vê na realidade é a realidade, né? Então, eu acho essa experiência bem interessante, né? Porque só faz uso de dois espelhos côncavos, né? E um porquinho, né? Isso. Então, vamos lá, Cláudio, explica isso pra gente. Bom, aqui então eu tenho um porquinho com a cabeça virada para cá. E quando eu coloco esse segundo espelho côncavo, a gente pode ver que o porquinho aparece com a cabeça virada para cá, no outro lado. E apesar do porquinho aparentemente estar aqui, ele não está. Apenas estamos vendo a imagem dele. Uma imagem real. Mesmo ele não estando aí, eu posso incidir um laser. Aparentemente, o laser está incidindo aqui na imagem. Mas, no fundo, o laser está fazendo exatamente o caminho contrário dos raios que saem do porquinho. O laser entra, sofre reflexão no espelho de baixo, sofre reflexão no espelho de cima e vai incidir no porquinho, exatamente na posição que a gente está vendo aqui na imagem.